Olá, olá, muito bem, amigos do Papo 67, o podcast de Três Lagoas. A gente fica extremamente feliz porque estamos num espaço novo. Vocês podem prestar atenção aqui, ó. Estamos em outro ambiente, a partir de agora tudo novo, convidados novos, hosts novos e muitas novidades também em relação à nossa agenda. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse episódio do Papo 67. A gente continua trazendo aqui sempre bons papos, né, para vocês, trazendo o objetivo nosso aqui com certeza é apresentar pessoas interessantes que agreguem, né, na sua vida e que tragam aí um conteúdo que seja interessante para você e para quem está nos acompanhando também. Bom, hoje mais do que nunca a gente está num dia especial porque inaugurando a sala nova, né, como vocês estão vendo aí, depois de bastante tempo aí a gente realmente tem o nosso cantinho, né? A partir de agora vai ser sempre aqui os nossos papos e tudo isso aqui foi feito com muito carinho, viu, gente? A gente está extremamente feliz, tanto eu quanto o Fefim, quanto o nosso convidado, que inclusive a partir de hoje faz parte do Papo 67, para trazer para vocês aqui muitas novidades. Você já está vendo aí o número do nosso Pix? Então ajuda a gente, né? Os nossos episódios podem ser comercializados. Entre em contato também para outras formas, né, de patrocínio, de fazer parte desse projeto, que é um projeto totalmente inédito, é um projeto totalmente nosso, né? Então ajuda a gente aí a continuar empreendendo e trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Bom, sem muitas delongas, eu quero convidar o meu amigo Márcio aqui, nosso querido Márcio Viegas, para esse bate-papo. Márcio, a gente já se conhece, mas efetivamente hoje te apresentando também como parte integrante aqui do Papo 67, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rogério, obrigado, Fefim, pela oportunidade. Estamos juntos aí para poder aprender, né? E levar um pouquinho, né, de conhecimento, de sabedoria, né? Junto para nossos ouvintes. E falar um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre superação de vida, sobre dedicação, né? E você é uma pessoa que eu admiro já tem um tempinho que a gente se conhece, né? Questão de amizade, de profissionalismo também, algumas entrevistas que a gente já participou junto, né, Rogério? E para mim é uma grande satisfação e uma honra estar fazendo parte desse time aqui do Papo 67. Inclusive aproveitar, Márcio, dizer que hoje a gente tem o patrocínio aí da Influx, né? Nossa querida escola de idiomas, porque não é só inglês, né? E também agora o Márcio Viegas, que é mais empreendedor ainda, né? Que está com um projeto super bacana aí de coach, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas obrigado aí então aos patrocínios desse episódio, né? Tanto a Influx quanto o Márcio Viegas aí, que é o nosso coach de Três Lagoas a partir de agora também, e a gente fica muito feliz, viu, Márcio, por esse projeto novo seu e também falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho antes dos projetos, né? Vamos apresentar o Márcio, né? Tem muita gente que talvez ainda não te conheça. Acho difícil, hein, Márcio? Porque você tá envolvido aí em muitas coisas em Três Lagoas, né? Se não me engano, você faz parte da AGE, né? Isso mesmo. Faz parte de várias outras entidades. Mas quem é o Márcio? O Márcio nasceu onde? Como é que o Márcio veio parar em Três Lagoas? Primeiramente, Rogério, eu sou filho do Criador, do Pai Celestial, dono de toda a riqueza e de todo o conhecimento e sabedoria. Sou esposo da Jennifer, Priscila, pai do João Vitor, da Nicolas, enteado da Lívia, né? Como é filha do coração, filho da Dinorá e do Teófilo, e uma família fantástica que a gente tem, né? Acho que é a base de tudo, né? E aí e o Márcio que tem projetos e o propósito maior, que cada vez a gente, quando foca no seu propósito, né? Eu vejo que a gente tem mais clareza e mais força, né? Para fazer, quando a gente faz o que gosta, né? Em cima dos resultados. E sempre, desde que eu me recordo como mais jovem, né? Sempre fui ligado a pessoas. Então, quando você trabalha com relacionamento com pessoas, você aprende com você mesmo, né? O autoconhecimento, né? Provavelmente você tem mais chance. Então, eu vejo hoje nessa nova etapa do Márcio, né? Um Márcio mais forte e buscando levar um pouquinho mais dessa experiência de vida por onde eu passei e tudo que eu já passei para agregar com a vida das pessoas e para aprender. Porque cada pessoa que eu conheço, que eu vejo, tem uma forma de aprendizado, né? De eu levar um pouquinho melhor do Márcio e aprender com as pessoas. Tem uma história a ser contada, né, Sim. Márcio? Todo mundo tem uma história interessante a ser contada e é legal quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de contar essas histórias, né? Eu acho que esse é o grande lance do podcast, né?
você realmente tem um espaço onde você consegue contar boas histórias. Porque todos nós temos boas histórias, né? E como é que você veio parar em Três Lagoas? A história, Rogério, já foi assim, de início, começou, foi alguns anos atrás, né? Então a história começou no ano de, vamos lembrar, eu acredito que no ano de 2000. Primeiro foi antes, 2000, junho de 2000, quando eu fui para os Estados Unidos. Na época, parei, tranquei a faculdade, fazia Direito em Dourados, né? Estava trabalhando em algum lugar específico que era com vendas já, desde que o primeiro trabalho era vendas, fazendo a faculdade de Direito. Daí eu tranquei a faculdade, falei, eu quero algo a mais. E onde eu decidi morar nos Estados Unidos, né? Buscar trabalhar, estudar. E lá fiquei quase 3 anos nos Estados Unidos. E foi um grande aprendizado, não só com a cultura local, com as pessoas que eu conheci, mas principalmente de valorizar a nossa terra, o nosso Brasil, e a família principalmente. Porque na época eu era solteiro, mas tinha deixado minha mãezinha, a minha avózinha, que na época eu morava, quando eu era mais jovem, morava com ela, tanto com minha mãe como minha avó, né? E então aquilo me preenchia, eu preciso voltar para o Brasil. Então umas coisas que fez eu voltar mais rápido para o Brasil foi a questão da família, da mãe e da minha avó, né? Que eram muito ligados, né? Já fazia um tempo que eu estava lá. Até essa questão da dificuldade de língua, tudo, você acha que não foi tão determinante, foi realmente a saudade que foi mais bateu a saudade mais mesmo, e eu pensei, se eu trabalhar o tanto que eu vou trabalhar, que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, mais horas, eu independente, não escolher trabalho, que precisa ser feito, né? Se eu trabalhar no Brasil, só que de maneira inteligente, eu falei, eu vou conseguir também ter uma vida boa, uma vida plena, e perto e no meu país. Então o amor pelo Brasil ficou mais forte ainda. Quando eu morei lá, fiquei um tempo fora, né? E quando você chega, você já vê a diferença que é. E no começo você não tem tanta, e o jovem, 20 e poucos anos, né? Não tinha, com menos experiência ou menos sabedoria, era muito fácil julgar de início o Brasil, fazer os comparativos. Mas não tem como comparar, são duas realidades totalmente diferentes, né? Estados Unidos e o Brasil. Mas daí o que eu percebi? Eu preciso trabalhar. Daí busquei um trabalho, o primeiro trabalho não deu certo. Assim, comparado, eu falei, não vai dar, esse trabalho não está legal. Até que eu encontrei no ano de 2003, acho que fazia quase um ano, né, um outro trabalho que foi um desafio para mim. Primeiro porque era difícil conseguir entrar nesse trabalho. Na época, era na Casas Bahia, em Dourados, né? Certo. Só tinha uma loja e para entrar como vendedor na loja era muito difícil, porque as poucas vagas que tinha, e era uma das melhores empresas para vendas em Dourados, né? E era difícil ser preenchida, porque a pessoa já tinha que ter uma certa experiência. Tanto é que eu fiquei quase 6 meses. A cada 2 semanas eu chegava lá, quero uma oportunidade. Estava trabalhando até com representações na região, né, de vendas. E até que um certo dia, eu acho que o Jair falou assim, eu vou dar uma oportunidade para você. Só que eu já estava vindo, quando eu morei nos Estados Unidos, os 3 anos, eu nunca tive preguiça. Sempre, desde muito jovem, eu trabalhei muito. E fosse fazer, eu fazia bem feito e tentar entregar uma melhor. Qual que é a sua idade hoje, Márcio? Hoje eu estou com 43 anos. E aí eu lembro tudo que eu passei lá, quando eu tive aquela oportunidade de entrar na Casa Bahia, era disparado, era a melhor loja de Dourados, e de venda de produtos e serviços, né? E a média, na época, o vendedor ganhava, para a época era um excelente salário, era de 3 a 5 mil reais. Para a época, hoje talvez... E com o tempo foi diminuindo, várias outras coisas foi acontecendo, né? Mas a época era um salário muito bom para o Brasil, salário, na época 2004. Nossa. 2003 para 2004, quando eu entrei. E lá eu cheguei logo de início, o que eu falei? Eu tenho que aprender, não tinha trabalhado com móveis eletrodomésticos. Não, eu vou aprender. E assim eu busquei logo de início, nos primeiros meses eu já fui um dos melhores vendedores da loja. Só que eu voava, tinha uma escada e eu subia voando para pegar o celular lá, descia. E antes, na época, chegava às 6 horas da manhã para fazer treinamento e saía às 8, 9 horas da noite, até a faculdade, tinha voltado na faculdade, tive que trancar a faculdade novamente de Direito por causa disso. Mas o que eu vi? Aqui está dando resultado, eu vou focar aqui. E estava vendo não só o dinheiro, né, questão de oportunidades, né, onde eu não conseguia ver nenhum local de empresa para me trabalhar, e no momento eu não tinha pensamento de empreender. E assim eu fiz. Me dediquei, depois de um ano e pouco, teve a oportunidade de um cargo que surgiu, que era ser encarregado de vendas. Depois mudou na nomenclatura para encarregado de treinamento de vendas. E aí teve um processo seletivo, foi um dos dias mais, em termos de desafiantes para mim, né? De desafio. Eu lembro a tensão que eu passei, até fui para Campo Grande para fazer. E os melhores vendedores que tinham na época no estado, né, Mato Grosso do Sul, foram fazer esse treinamento esse processo seletivo, né, para esse novo cargo, que seria uma promoção, né?
de carreira, e um projeto de carreira também, que a Casa Bahia estava mudando nesse sentido, né? E estava vendo esse lado do treinamento e desenvolvimento humano. O objetivo era assumir uma gerência. Então, era você dar o suporte para a loja e treinar a equipe de vendas. E depois começou a atender toda a equipe de loja. E de início eu fui com toda aquela vontade tinha os treinamentos internos também, que você daria aqueles treinamentos internos para as equipes, né? Naquele período eu já me identifiquei com essa área de treinamento. Falei, não, que legal. É isso que eu quero e busquei com toda a força. Talvez eu não era a pessoa com mais experiência, era um dos melhores vendedores, sim, talvez não o melhor, mas talvez com a vontade que eu tinha, eu fui escolhido. E na época eu fiquei em Dourados mesmo. E os outros colegas, até de Dourados também, foram para Nova Andradina, Navirei, várias cidades que tinham as lojas, né, para poder atuar. Depois de um ano atuando nas 2 lojas de Dourados, depois abri uma segunda loja, eu fui convidado para trabalhar na filial 151, hoje é 1105 lá em Campo Grande, que na época era a maior a unidade, a filial que mais vendia da Casa Bahia no Brasil. Tinha mais de 150 vendedores. Puxa, mais de 200 e poucos colaboradores na loja. Baita loja, né? Enorme. Onde ficava a base da regional. Uhum. E para mim foi um grande desafio chegar lá. Eu cheguei na época do final do ano, né? Eu lembro que dezembro foi o mês inteiro, das 7 horas da manhã até 10 horas da noite, e eu andando quase um quarteirão de loja, em cima de venda, de acompanhamento, de tudo. E na época era só eu como encarregado. Depois mudou o nome para consultor de treinamento, né? Depois dessa experiência nessa loja que era a maior do Brasil, eu fui convidado para participei de outro processo seletivo, onde fui aprovado para ser coordenador da regional, onde eu atuaria não só em Campo Grande, só numa unidade, né, mas treinaria todos os outros consultores de treinamento, que foi outro grande desafio para mim. E viajar todas as cidades que tinham as unidades, né, as filiais, tanto Mato Grosso Sul e depois as unidades que tinha no Mato Grosso, certo. Cuiabá e toda a região. Então eu comecei a fazer todo esse trabalho e foi um grande aprendizado. Não só o Márcio levar aquele conhecimento que tinha, que o Márcio aprendia, né? Que tinha todo um treinamento direcionado para o coordenador, que eu mais via, porque a mudança salarial não dava muita diferença. Mas a questão do crescimento profissional que eu queria, eu buscava esse crescimento, já era de grande valia. E aí eu entendi, falei, não, é isso que eu quero. E com o tempo as viagens, os desafios foram crescendo, e a bagagem, cada aprendizado que eu tinha, desde aprender como auxiliar de limpeza, serviços gerais que tinha na loja, como o melhor vendedor. Então, hoje esse episódio está sendo gravado no dia 21, né? Amanhã vai para o ar. Amanhã mesmo vou fazer uma live com o Jonathan Correia, que no ano de 2009 eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo em Cuiabá, que eu fiz cliente oculto em Cuiabá, cliente espião, e visitando loja por loja, e vi um dos melhores atendimentos da minha vida, onde eu conheci o Jonathan e onde convidei para ele participar do processo seletivo, né? E depois ele foi um dos melhores vendedores da Casa Bahia do Brasil. Depois foi treinador também da Casa Bahia como consultor e depois gerente de loja. E hoje ele empreende na Bem-Estar Colchões. E vários outros profissionais que eu tive a oportunidade de não só levar um pouquinho as ferramentas que o Márcio apresentava e desenvolvia e que aprendia, mas o que eu aprendia com eles. Então tudo é uma troca na parte de conhecimento. A gente percebe pela sua fala que determinação não te falta, né, Márcio? Desde sempre você é uma pessoa determinada, né? Conseguiu galgar, como você falou aí, degrau por degrau, mas sempre com muita determinação. Como é que você chegou nos Estados Unidos? Conta pra gente essa história. Foi no ano de julho do ano de 2000, já eram 20 e poucos anos. E para mim foi um grande sonho, na expectativa de chegar à terra do tio Sam, falou que bacana, e você chega lá, principalmente naquela época, né, Dourados era bem mais, eu morava em Dourados, tinha aquela idade de Dourados, poucas cidades que eu não tinha viajado tanto no período, né, e cheguei lá, vi aquela imensidão. Eu morei na Flórida, né, e primeiro em Pompano Beach, em Fort Lauderdale. Mas você foi para os Estados Unidos com o objetivo de trabalhar? Eu fui com o objetivo de trabalhar e de estudar. E aí foi assim, foi muito melhorar bacana. Melhorar o inglês e melhorar o inglês. Foi assim, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, o que eu percebi? O tempo que eu tinha estudado no Brasil, quase 2 anos em escolas tradicionais, eu cheguei lá e falei, não, vou me virar legal. Sabia que não estava em alto nível em inglês. Mas eu apanhei, fui mais de 6 meses, quase 1 ano talvez, Rogério, para aprender a me virar, para me comunicar, não digo nem alto nível. Então foi quase 1 ano para eu poder me virar. E isso porque eu trabalhei logo dos primeiros trabalhos direto com o americano, porque tem brasileiro que vai lá, começa a trabalhar com brasileiro, alguns serviços, e o cara mora 10 anos e o cara não sabe falar. E lá é uma região que tem muito brasileiro, nessa região da Flórida, né?
E cheguei a morar só com brasileiro também, dividi apartamento, né? Então, assim, o que me ajudou mais foi a questão dos trabalhos, que eram trabalhos, eu trabalhei quase 2 anos e meio num mercado que era americano, todos os chefes, toda a equipe, né, era americana. Então ajudou obviamente, um pouquinho a melhorar. Eu tinha que comunicar em inglês. E atendi clientes também. Tinha que atender eu trabalhava inglês. no setor de atendimento, precisava atender. E eu lembro que logo das primeiras funções que eu trabalhei foi num setor, não seria açougue, é como se fosse um suporte do açougue que teria as carnes prontas. Certo. E eles levavam já as carnes moídas, já tudo separado, as carnes tudo cortadinha, e a gente fazia o atendimento. E um dos primeiros setores que eu trabalhei foi lá. Talvez a primeira semana, a segunda semana, e o cliente pediu carne moída. E eu, na hora, eu não entendi. E ele repetia, esse cara ficou nervoso, e falou, Jesus Cristo, e começou a dar um piti na loja, cara. Poxa, eu não sabia onde enfiar, cara. E aí, falou, eu preciso começar a melhorar, a estudar. O cara vai dar porrada na minha cara. Eu busquei algumas escolas já, que eu já estava estudando, mas mudar de outras escolas, né? Porque eu vi que aquelas que eu estava estudando não estavam ajudando muito. E para poder melhorar pelo menos o básico, né? Pelo menos aquilo que eu estava fazendo eu tinha que saber. Mas assim, e vejo que hoje, depois assim, com o tempo, né? Eu tive a oportunidade de empreender, né? Na maior escola de inglês, na melhor escola de inglês hoje, né? Do Brasil, que é Influx, né? E essa escolha foi com muito carinho, muito dedicada. Isso foi do ano de 2019 que a gente inaugurou a escola, né? Quer dizer, você trouxe uma experiência até pessoal, né, Márcio, para montar a escola, né? Porque você viveu... E uma coisa muito interessante que você falou, que eu acho que é legal a gente reforçar, muita gente que está assistindo a gente tem o objetivo, tem o sonho de ir para os Estados Unidos, né? Muita gente mesmo. Eu mesmo conheço uma série de pessoas que têm esse sonho. Porque, enfim, tem vontade de morar lá, quer conhecer a cultura, né, Márcio? É muito importante a gente dizer isso. Só que muda muito quando você tem o inglês, né? Porque você acabou de falar, quando você vai para viver numa comunidade de brasileiro, muitas vezes você vai pegar um emprego que não é tão legal e que paga menos, geralmente. Agora, quando você vai falando e entendendo bem a língua, obviamente você já dá um plus, né? Você já tem um salto na sua carreira para você ganhar até mesmo como ganham os americanos, né? E aí, Rogério, o que eu percebi? Voltando até para a época dos Estados Unidos, né? Então eu cheguei, eu trabalhei, o serviço que aparecia eu tinha que fazer, porque eu não tinha recurso financeiro, eu usei cartão de... Minha mãe usou cartão de crédito, que eu tinha também, a grande parte da minha mãe, mas não tinha dinheiro sobrando. Então a gente financiou com cartão de crédito, com financiamento e empréstimo de banco para poder viajar, não tinha dinheiro em caixa. Não tinha assim, a gente tinha uma vida, sempre, nunca passamos necessidade, mas uma vida simples. E aí, então, e na época foi um valor alto de investimento. E de início... Quando eu cheguei, o primeiro trabalho foi lá ser lavador de prato, que eu cheguei dos Estados Unidos. Dei a oportunidade, vamos trabalhar. E assim, fui trabalhar, e não é prato de pratinho assim de louça de casa. Era num grande restaurante, num grande hotel, e aí era festa que tinha de 500 pessoas, eventos que tinha de 1000 pessoas, e você tinha que dar conta, era coisa rápida, e quem trabalhava comigo do meu lado, os caras que trabalhavam, eram os haitianos de 2 metros de altura. Os caras, eu lembro que dos primeiros, talvez a primeira semana, daí chegou lá um garçom americano e falou assim, você não vai durar uma semana aqui, né? Eu durei quase um mês, né? Mas por que eu durei? Mas se precisasse, eu ia enfrentar. Porque eu consegui outro trabalho, até no mercado, né? Onde eu saí desse trabalho, né? E falei, não, esse é melhor, eu vou para esse outro, né? Então eu tive essa oportunidade de escolha. E conheci grandes amigos, né? Também nesse hotel que eu trabalhei quase um mês, né? E depois os outros trabalhos que eu fiquei, mas grande parte, trabalhei também com entrega de pizza, né, restaurante italiano, não só pizza, mas comida italiana, né? Também um período também. Sempre na Flórida? Sempre na Flórida, só Quanto fiquei na tempo Flórida. Você ficou nos Estados Unidos ao todo? 2 anos e meio, quase 2 anos e 8 meses, quase. Bastante, né, quase 3 Marcos? anos. Uma experiência boa, né? E aí você voltou para o Brasil decidido já a investir, a empreender ou não? Como é que foi isso? Quando eu voltei, fiquei do ano de 2000 a 2003, quase 3 anos. No Brasil, em 2003, eu trabalhei numa locadora de carro, com uma parte operacional, sem muito projeto de crescimento. Daí depois, como eu já trabalhava com vendas, eu falei, não, uma única coisa que eu vou conseguir fazer no Brasil é vendas, que você consegue um diferencial. E aí daí eu entrei na Sadia, onde fui representante de algumas cidades da região ali da Sadia, como vendedor externo, e até entrar na Casas Bahia. E aí onde não só a pegada de vendas foi muito mais forte, né, de tudo que eu já passei, e principalmente a área de treinamento, que depois de 1 ano e pouco, quando eu entrei nessa parte de treinamento,
onde eu encontrei o meu propósito, é auxiliar pessoas. Eu aprender a me desenvolver, que primeiro vem o autoconhecimento, né? E isso nunca para, é constante, e poder repassar para as pessoas. E aí veio os outros projetos, né? Então, e tudo isso tudo foi somando, foi agregando, né? Até aquela experiência dos Estados Unidos. E falei, se eu posso, aí eu lembrava sempre, lá nos Estados Unidos eu trabalhava 10, 12 horas, trabalhava de madrugada entregando jornal, por que eu não posso fazer o melhor no Brasil? Só que trabalhando com a cabeça. Ver se eu for fazer um trabalho só braçal, que muitos brasileiros fazem nos Estados Unidos e conseguem um patamar financeiro, mas hoje o que eu entendo? Só o financeiro é pouco. É importante você ter esse equilíbrio de vida. Ter um propósito, ter um propósito maior e você ter o equilíbrio de todas as áreas. Você estar feliz, você trabalhar, você ter uma condição financeira boa para cuidar da sua família, mas fazer o que gosta. Exatamente. Eu vejo que você, tanto o Marcelo Fefim, como muitos amigos que eu conheço, está claro o propósito. A pessoa faz o que faz, mas ela tem o talento e ela faz o que gosta. Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente está fazendo o que a gente gosta, né, Fefim? Porque, puxa, eu fico emocionado até. Isso aqui é um sonho, cara. Isso aqui é um sonho e ter você aqui com a gente também está sendo a realização disso. Quero até aproveitar e mandar um grande abraço para todos os nossos internautas, o pessoal que segue a gente, porque realmente emociona. Isso aqui é um sonho e a gente quer crescer cada vez mais. Mas continua, te cortei, desculpa. Mas quando fala de propósito, Rogério, é emocionante. Para mim emociona, eu vejo assim que pessoas que têm ligado, que tem algumas pessoas, principalmente os mais jovens, demora às vezes algum tempo para encontrar o que gosta, o que faz. E quando está claro para você o que você gosta, o que você tem talento, e você faz pelaquela paixão, pelo desejo de fazer o seu melhor, as barreiras, as dificuldades que você encontra pelo caminho. Muita gente diz, inclusive, que deixa de ser trabalho, né, Márcio? Aí aquela virada de chave que a gente sonha, que é realmente você ter um propósito de ir para um lugar onde você não trabalha, onde você tem uma missão de vida, Sim. né? E você faz o que você gosta. Então deixa de ser uma obrigação, deixa de ser um cargo, deixa de ser um fardo, principalmente. Passa a ser uma coisa positiva, uma diversão muitas vezes, né? Você me falou um negócio interessante, que é o lance de você ajudar pessoas, que entra numa segunda etapa da sua vida agora, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela também depois, mas hoje você é coach, né? Hoje você é coach, você treina, o que o coach é um treinador, se a gente for traduzir ali ao pé da letra, né? Como é que veio isso, Márcio, em você? Desde essa época você já sonhava com isso? Desde 2006, quando eu entrei nessa área de treinamento da Casas Bahia, comecei a fazer o treinamento de equipes, focado mais de início mais em vendedores, né? Depois passei para gestores de loja, para toda a equipe de loja, né? Para lideranças, mas de início focado em vendas, que era o ponto, a chave de tudo, então, o ponto principal de toda empresa é vendas. Tem toda a estrutura, porque a empresa pode ter tudo perfeito. Se ela não vende, ela quebra. E sempre em termos de metas, de resultado, quem vem primeiro? É vendas. Então o foco principal, principalmente em empresa de varejo, que a venda é constante e tem que acontecer todo dia, e não só venda de produto, mas de serviço, a pegada era muito forte. Então no início eu já tive essa ligação forte para vendas. Já era vendedor, depois comecei a treinar vendedores. Depois fui acrescentando os outros cargos, a parte de gestores, gente de loja, estrutura de loja. Daí fui acrescentando várias outras coisas. Isso tudo constante. Os treinamentos que a gente fazia em São Paulo, Goiânia, Curitiba, sempre, todo mês eu estava viajando. E com os coordenadores do Brasil, gente da área, pessoas que eu conheço até hoje, né? Já fiz até algumas lives, né? Com o pessoal, recentemente fiz com o Sérgio Cordeiro, um grande amigo também, que foi coordenador. O Aquiles também, que foi o regional da Casa Bahia, passou por vários cargos, inclusive cargo de treinador. E para mim, assim, é uma grande satisfação todas as pessoas que passaram pela minha vida e muitos que continuam e que eu posso aprender. O aprendizado, ele continua. A gente continua evoluindo. Então, naquela época surgiu, 2009, eu fiz o primeiro treinamento de coach, já específico para a área de coach, para atuar em loja, para ajudar os vendedores, os gestores a ter um desempenho melhor. E esse trabalho até, né, na época foi pela Sociedade Brasileira de Coach, né? Teve um primeiro treinamento, depois a gente fez uma outra especialização também, em 2010, e também análise comportamental, já na técnica DISC, já era outra ferramenta que complementava. E nisso, eu passei também a auxiliar nos processos de contratação da Casa Bahia e Via Varejo, depois teve a fusão com o Ponto Frio, acho que foi 2009 que teve. E aí eu fazia os processos seletivos, usava todas as ferramentas que tinha, né? Desde na contratação, como também no treinamento, junto com a equipe que eu tinha
de treinamento. E as ferramentas de coach, naquele início, de 2009, a gente já começou a implementar em loja. E o coach é você entender, depois, no ano de 2021, eu fiz outro curso com a Febracis, do Paulo Vieira, né? O coach integral sistêmico, onde eu revi muitas ferramentas e conheci outras ferramentas também do coach, né? Para poder aplicar. E aí caiu a chave, falando, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Foi onde eu comecei a fazer os trabalhos, a estudar novamente, a voltar a estudar em alto nível, né? Que depois chega um tempo que você acaba se acomodando. E no ano de 2020, por mais que eu queria evoluir, eu estava comparado do que eu podia, eu vi que foi um ano mais acomodado por minha parte. E não que eu não tinha consciência que eu podia mais. Já o 2021, talvez, que eu não fiz em 3, 4 anos, eu fiz no ano de 2021, em termos de desenvolvimento pessoal. E depois já começar a questão dos clientes. Efetivamente, né, os atendimentos. Os atendimentos e os clientes. Efetivamente, iniciar os atendimentos. Vem auxiliando. Mas então já tem mais, no coach, se fosse falar de todo esse período, né, de coach, é desde 2009. Então vai fazer praticamente 2009, então 12 para 13 anos já, então, praticamente. Vamos tentar seguir uma linha do tempo, né? Seguir uma linha, porque tudo isso está interligado, mas eu queria entender um pouco melhor a sua chegada a Três Lagoas. Você veio como franqueado da Influx, né? Montou a escola aqui em Três Lagoas. Isso foi em 2019. 2019 que inaugurou a Influx, mas o projeto começou antes. 2014 eu saí da Casa Bahia. 2014, janeiro de 2014, e eu comecei um trabalho, voltei para Dourados e comecei a fazer o trabalho de assessoria e treinamentos. Montei, eu chego lá treinamentos e comecei a fazer o trabalho em empresas de assessoria e treinar equipes, fazer treinamentos de vendas e atendimento. Fiz treinamento no shopping, na associação comercial, e foi muito bacana essa experiência. E eu tive convite para trabalhar numa multinacional de treinamentos que tem no Brasil e no mundo inteiro. Eu falei, que bacana, vamos fazer. Eu fiz o treinamento primeiro você tem que fazer o treinamento inicial. E lá foi outra grande virada de aprendizado. Tudo isso, mas será que eu tenho condições e competência para ser um treinador dessa empresa, nessa grande empresa? Daí eu falei, até um amigo, assim, um grande amigo, falou, Márcio, eu vi que você tem condição de ser, você é um cara que tem potencial. Eu fiz o treinamento, e quando terminou o treinamento, foi em agosto de 2014, esse treinamento, eu já tive o convite para iniciar nessa empresa. Para a cidade de Naviraí, tinha a oportunidade de abrir. A cidade de Naviraí não tinha nenhum trainer fazendo trabalho lá. E eu falei, é uma grande oportunidade. E eu fui com um projeto que eu vou para fazer acontecer. Em um mês e pouco a turma estava montada. Um treinamento voltado para a parte empresarial. Então, um mês e meio praticamente, a gente colocou 25 empresários no treinamento aí, que tem um valor agregado, né? Mas e por que naquele momento eu falei que eu queria fazer aquilo? Eu falei, é um projeto, eu via futuro naquela empresa, questão principalmente de capacitação. Foi o que aconteceu com a Casa Bahia lá naquele período, de início, quando eu tive aquelas transições de cargos, mudança, tudo, mas eu via, além do financeiro, o potencial de crescer. E para mim foi uma experiência fantástica. E tive algumas propostas de trabalho, até formal, de CLT, mas eu não queria nem ouvir as propostas, porque o meu propósito era maior de levar para as pessoas um pouquinho do Márcio, daquelas ferramentas que eu estava encontrando, e receber e aprender com todos. E onde foi um grande aprendizado para mim. Então, em 3 anos naquela empresa de treinamento, quase 3 anos e pouco, eu tive um aprendizado assim fantástico. Tanto talvez 10 anos de Casa Bahia, de Vivarejo, né? E 3 anos essa empresa foi assim, somou muito. Porque na Casa Bahia, eu tinha um aprendizado que eu tinha um bom salário, trabalhava bastante, sempre trabalhei bastante, como a empresa fosse minha, eu já empreendia no CNPJ da empresa, porém eu não tinha a realidade de eu ser um empresário. E quando eu assumi como treinador naquela empresa lá, era tudo por minha conta. Se eu não produzisse, se eu não vendesse, e primeiro, não é só você ir lá dar o treinamento, antes disso você tem que vender. E aí para mim era um grande desafio, porque eu era responsável pelo quê? Se eu tivesse resultado, eu ia comer, se não, eu ia passar fome. Você tinha que trazer o dinheiro, isso, né? Com família, com filho pequeno, tudo, viajando, despesa, hotel. Então, de início, foi muito desafio, muita força. Eu comecei na Viraí, eu treinei em torno de
Você teve 10 turmas e quase 200 e poucos empresários em Naviraí, relacionamento, e não é só treinar, tem um relacionamento muito forte. Depois de Nova Andradina, fui para Nova Andradina também, abri Nova Andradina, foi 2 turmas que eu fiz Nova Andradina, também mais 20 e poucos empresários de Nova Andradina, e onde fortaleceu cada vez mais o quê? Essa base forte, o quê? De conhecimento. Dourados, eu dava o suporte para Dourados, eu não cheguei a fazer nenhuma turma de treinamento, mas eu acompanhava, e foi onde conheci Influx. Então, do Gustavo, hoje que é um amigo, né? Grande amigo, ele era o franqueado, fazia pouco tempo, fazia 2 ou 3 anos que ele tinha Influx lá em Dourados. Foi a primeira unidade da Influx. E você o treinou, então? Ele participou do treinamento dessa empresa, e eu, como já era do mesmo grupo, esse colega de trabalho pediu, Márcio, dá uma força para mim, faz um trabalho interno lá, que a gente fazia, além de treinar o treinamento individual com os empresários, tinham algumas situações de fazer um treinamento interno. Eu tive o convite para ir lá na empresa dele treinar, na Influx. Eu não conhecia Influx. E eu trabalhei a semana inteira em Naviraí, cheguei sexta-feira, nem fui para casa, já fui direto para Influx lá em Dourados, até em outro prédio um pouco menor, bem menor do que atual hoje, né? E cheguei lá, recepção muito bacana, o calor humano. Eu fui levar um treinamento para eles, para a equipe deles do Gustavo, e eu fui treinado. Cara, que nível de energia, que nível de sintonia. Eu tava toda semana, eu estava nas empresas dos clientes. Então não é só treinar um empresário na sala. Além disso, eu visitava, acompanhava o negócio de cada cliente. E para mim foi um choque. Depois de 2 semanas eu voltei lá para dar sequência daquele projeto lá do treinamento da equipe do Gustavo, né? E fiquei mais encantado ainda. E conversando com o Gustavo, mantendo contato, né? Ele passou o contato do pessoal da franqueadora, falou, o pessoal vai entrar em contato com você, tudo, né? Para falar um pouquinho da franqueadora, e de início eu não pensava em largar o que eu fazia na época. Eu pensava, de repente, a minha esposa, uma possibilidade dela poder assumir ou dar o suporte para ela, mas eu não imaginava deixar aquela área de treinamento. E foi passando o tempo, eu viajando na Naviraí, Dourados, Nova Andradina, e filho pequeno. E já não estava tão assim, a parte emocional, e por isso tem que ter um equilíbrio. Depois que passa o tempo, pelo menos eu comecei a enxergar, você tem que ter um equilíbrio. Não adianta você tá crescendo numa área. Uma coisa está totalmente ligada à outra. outra. Numa área e as outras áreas, a família, a criação dos filhos, a saúde, o meu menino de a 9 saúde anos, física, né? Então, saúde mental, todo né? esse contexto, para mim eu vi que eu não estava, por mais que eu gostava do que eu fazia, mas não estava legal a parte familiar, a parte com os filhos, com a esposa, porque eu não estava em casa, estava só viajando e trabalhando muito. E o problema não é trabalhar. As relações humanas ali foram complicadas, né, Márcio? Foram prejudicadas, né? Assim, e aí o que eu percebi? Eu tive que tomar a decisão. Daí, como a Influx, de início eu pensei em Nova Andradina ou Naviraí, e aí na Naviraí e Nova Andradina, onde eu tinha uma base já de clientes, né? Eu pesquisei, e aí eu pesquisei 3 Lagoas também. E aí 3 Lagoas, o potencial econômico e de crescimento, eu falei, é muito maior, até pelo investimento da franquia. E aí a gente decidiu sair e vim para 3 Lagoas, né, no ano de final de 2017, até demorou 1 ano e pouco para abrir a escola, né? Ver prédio, ver todas as coisas, até demorou mais do que o normal, né? E o que eu vi? Uma oportunidade de crescimento aqui em 3 Lagoas. E logo em seguida, quando eu já tinha essa visão, tinha esse conhecimento, né, eu falei, não, eu preciso fazer algo mais. E logo em seguida eu já entrei na AGE. Quando eu tirei o CNPJ 1 ano antes praticamente de abrir a escola, 11 meses antes, eu já comecei a participar da AGE, Associação dos Jovens Empreendedores, porque eu preciso conhecer pessoas, me relacionar, ter o conhecimento. Então você conhecendo pessoas, ainda mais como uma cidade menor, abre portas para você. Com certeza. E aí começou a história. Mas o principal diferencial para a abertura da Influx foi ficar encantado com o atendimento. Quando eu conheci e começou a pesquisa, então foi quase 2 anos para me definir, para fechar, a comprar a franquia, né, para poder montar depois a escola, para abrir. Nisso, falei, eu vou ter que pesquisar outras marcas, não é só porque eu conheci a Influx que eu vou na Influx. Na época só tinha em Dourados, depois abriu Campo Grande e outros lugares do estado. E aí eu pesquisei outras marcas, várias outras marcas. E aí, o que eu percebi? Nenhuma outra entregava o que a Influx entregava. Como eu já trabalhava com treinamento empresarial e eu entregava resultado para os participantes, geração de ROI, de resultado, eu percebi que nenhuma outra tinha uma garantia de resultado que a Influx tinha. O primeiro ponto da Influx foi compromisso de aprendizado. Então, quem tem mais de 13 anos já entra no Book One, no livro 1 da Influx, no livro regular. Em 2 anos e meio, você conhece bem, você é aluno da Influx,
Você estuda 2 anos e meio, a pessoa completa o curso completo. Ela termina de estudar, ela se torna um inglês avançado, e não é Influx que está dizendo, é através do TOEIC, que é um teste de proficiência internacional, e que agrega esse valor, né? Comprovado internacionalmente em mais de 14 mil instituições do mundo, esse resultado. Não é qualquer, não é Influx que te dá, não, é através do TOEIC. Isso registrado em cartório. Se o aluno, por algum motivo, ele cumpriu algumas regras, que tem algumas regras também que ele tem que cumprir, quantidade de presença, fazer as atividades. Né? Eu não vou na aula, não faço nada e quero um compromisso. Não, ele tem que cumprir com algumas regrinhas. Então tem que ser bom para os dois, né? Ele tem que entregar também, ter um compromisso também dele. Ele entregando compromisso, por um motivo, ele não consegue alcançar os 700 pontos que diz a nota avançada no TOEIC, né? Padrão de diretoria de multinacional, ele continua estudando na Influx até alcançar a nota, sem pagar. Poxa vida, isso é muito interessante da Influx. E outra coisa também é a metodologia, né, Márcio? É muito diferente. Eu já tive a oportunidade de fazer inglês em outras escolas. É completamente diferente, é realmente inovador. Eu acho que esse é o termo, né? Porque você vivencia o inglês, né? E até me lembro de algumas atividades que tivemos aqui em Três Lagoas. Poxa, a gente simulou restaurantes, né? Simulamos. Pode parecer uma coisa tola, uma coisa boba, mas não é, porque a vivência faz a gente realmente aprender aquilo, né? Isso é muito legal da Influx. Então é todo um conjunto de atividades, o método que é fantástico, o suporte da franqueadora. A franqueadora, Rogério, ela na última década, né, ela foi a franquia mais premiada do franchise brasileiro. Na Associação Brasileira dos Franchise, mais de 3 mil empresas associadas, somente as 3 principais ganham o selo de excelência. E a Influx ela ganhou 9 selos de excelência na última década. E em 2017, que foi o prêmio maior, que foi a destaque, a principal no ano de 2017. E todo ano sendo destacado, sendo reconhecida. Melhor escola de idiomas pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Também. Então são vários prêmios que mostra que é toda uma dedicação da equipe da franqueadora. O Leonardo Paixão, que é um dos diretores, um dos fundadores, diretores, criador desse método fantástico, né, junto com o Ricardo, ele teve que, logo na nossa inauguração, ele teve que para nos prestigiar. E foi lá, a gente fez uma palestra no Sebrae. Tive a oportunidade de bater um papo com ele. A gente foi lá fazer uma entrevista com ele na rádio. Ele é um cara fantástico mesmo. Aliás, um abraço pro Leonardo e a gente espera ele aqui no Papo 67, viu? Já tá feito o convite no ar aí. Oi, Leonardo. E que oportunidade, né? Então, assim, todo o time, quando você liga na franqueadora, você pede suporte, né? É fantástico. E além antes de escolher a franquia, o Gustavo já tinha a referência do Gustavo, que sempre tá muito contente, né? E o pessoal da franqueadora passou o contato, os telefones de todos os franqueados do Brasil, para a gente ligar e poder conversar com outras pessoas para ver qual era a experiência, né? Eu lembro que eu falei com uma franqueada, Fernanda, de Paranavaí. Ela me disse: "Márcio, chega até a ser chato de tanto que eles ligam para nós para querer ajudar a gente. Eles sempre estão cuidando da gente." E ela mesma, a Tessira, falou que ela era franqueada de uma outra rede antes, né? E ela migrou para a Influx, né? E estava muito contente. E eu vejo assim, dos franqueados, o suporte que tem da franqueadora é algo diferencial. Então, quando você une uma empresa que gera resultado para os alunos, uma empresa que tem todo o suporte quando você escolhe entrar numa franquia, por que você vai entrar numa franquia? Porque você precisa do suporte, o know-how, o conhecimento, a bagagem que a franquia vai te dar. Né? Tudo aquilo que pode ser oferecido. Né? E esse é um dos principais fatores, né? De você escolher uma franquia. O Leonardo hoje é um grande mentor, né? Auxilia várias empresas, diversos ramos, né? Ele pode falar muito bem, e é especialista em franquias, né? Então ele sempre está em conjunto, não só na BF, mas sempre auxiliando, né? Ele é uma pessoa que tem essa bagagem e viu todo esse crescimento da Influx. E hoje, o que eu vejo com esse grande aprendizado da franquia? Quando você tem uma empresa que tem processos definidos, tem um time que é altamente apaixonado e dedicado, fica muito mais fácil para encontrar o propósito. Não é só, eu costumo falar para a minha equipe lá da Influx aqui de Três Lagoas,
que uma coisa que a gente tem que fazer em grande estilo é ensinar inglês e espanhol em alto estilo, do melhor possível, com carinho, com atenção. Isso é uma das coisas, em alto estilo. Mas, além disso, o aluno tem aquela experiência inesquecível nas atividades extras, as crianças, por exemplo, nossos kids, nossos juniors, os pequenininhos, aprender, além do inglês e espanhol, mais valores. A gente está fazendo um trabalho em cima do clubinho do livro também em inglês, né? Trabalhando conceitos de educação financeira, inteligência emocional, vários pontos que ele vai estar aprendendo inglês e aprendendo algum conceito. É uma formação holística, né? O aluno sai ali formado realmente de uma maneira mais completa, né? O Márcio, agora, por exemplo, uma coisa interessante, né? Falamos aí bastante da Influx, mas o Márcio coach estava incubado ali, né? Em algum momento ele ia eclodir, né? Você já gosta disso, já trabalhava com isso. Como é que você trouxe isso para a realidade, então, para Três Lagoas? Você falou que 2021 foi o ano de realmente o ano da virada, sabático, né? De buscar carreira. Esse desenvolvimento, né? Assim, eu comecei a ler muito, assistir, fazer vários treinamentos, né, algumas especializações, e eu percebi que se você só ter o conhecimento para você, Rogério, ele acaba, ele passa. E quando você está lendo o livro, além de você ler, de você escrever, de você estudar o livro, hoje eu não só leio o livro, eu estudo o livro. Hoje eu estou lendo uma média de 4, 5 livros por mês. E não é ler, é estudar o livro. Às vezes eu estou lendo o livro, estou caminhando, estou escutando o audiolivro. Aquilo que o autor quis passar. Compreender, né? E praticar aquele conteúdo no meu dia a dia. Não adianta nada eu só ler para ter uma informação, um conhecimento só. O conhecimento sem prática, sem ação, ele não gera resultado. Dizem que é obesidade mental. Uhum. Então o que você precisa fazer? É praticar. Então tudo que eu venho lendo, praticando, né? E alguns projetos que a gente criou junto com os amigos, né? A gente criou o grupo Mastermind, né? O time Mastermind aqui de Três Lagoas e do MS, né? Onde a gente reúne alguns empresários, né? Até você é um dos convidados agora para o mês que vem já para participar aqui de Três Lagoas. Muito, né? Orgulho. É onde esses empresários, a gente estuda um livro, né? E depois, uma vez por mês, a gente se encontra para debater aquele livro. Qual que foi a experiência, como que foi a prática, né? E é muito bacana. Quando você lê, você vê outras pessoas que leram o mesmo conteúdo, que estudaram também, né? E praticaram. E aquela visão daquela pessoa, talvez você não percebeu aquilo. E serve para você usar no seu negócio ou na sua vida pessoal, de alguma forma. É uma troca incrível, né? Porque, como você falou, cada pessoa tem uma visão de mundo, né? Então, é óbvio que se eu vou ler um livro e você vai ler o mesmo livro, às vezes a interpretação vai mudar um pouquinho para cada um. É lógico que a essência do livro vai ser a mesma, mas a maneira de compreender aquilo, de aplicar principalmente, é diferente de cada um de nós, né? Sim. E eu acho que a ideia de vocês de montar esse grupo foi fantástica. E tem trazido excelentes resultados, né? Vocês já estão aí numa crescente de encontros. Sim. Vários encontros foram feitos. O que mudou, Márcio, realmente na sua vida quando você assumiu esse lado coach, esse lado de treinador de pessoas? Para mim, Rogério, é uma grande satisfação. Primeiro é encontrar o propósito. Quando o propósito está claro, de você levar aquilo que você tem dentro de você e ajudar as pessoas a serem melhores, você está se tornando melhor. Então, para mim, isso é o grande presente. E quando a cada resultado que cada participante, cada coach, no coach, né, tem o coach que faz esse trabalho, o coach é aquele que ele está sendo treinado. Na verdade, os dois estão sendo treinados, né? Mas você conduz, né, as ferramentas, né? Você conhece as ferramentas e pratica a ferramenta e busca o resultado. Então, o coach trabalha com o resultado. Onde você está hoje? Entendeu? Onde você está? Qual a situação? Em todas as áreas da sua vida, a pessoa entender onde ela está. E traçar os objetivos e as ferramentas que ela pode chegar. Com o coach e com os treinamentos que eu venho desenvolvendo, venho praticando, eu criei um método que é a tríade do poder da mente bilionária. Então, além do coach das ferramentas da Febracis, que hoje eu sou um coach da Febracis, formado pela Febracis, e tenho toda uma plataforma de apoio, né, que eu utilizo hoje nas minhas sessões, eu incluí algumas ferramentas, principalmente de alguns mentores, né, algumas ferramentas que eu venho praticando e não só adaptei para a minha realidade também dos treinandos, né, dos coaches, para a realidade nossa. Então hoje a base minha, a grande base minha é Napoleão Hill, Salomão e Tony Robbins. Hoje talvez mais Tony Robbins pela PNL, pela pegada mais forte, por ser mais atual, né? Hoje o maior treinador do mundo, o maior coach do mundo é o Tony Robbins.
E tudo com muito conteúdo, muita energia. Não é só falar por falar. Tem muito conhecimento e muita prática. E o que eu vejo? A melhor forma de eu conseguir gerar resultado para os participantes, para aquelas pessoas que eu estou treinando, é eu buscar o resultado em mim e conseguir potencializar e ver naquela pessoa que ela pode muito mais. Talvez aquilo que ela não enxerga nela, que ela pode mais, eu acreditar. Não é falar, não é você fazer a pessoa enxergar através de boas perguntas, boas ferramentas para a pessoa encontrar o potencial, o gigante que tem dentro dela, dos potenciais, das qualidades. E a tríade do poder da mente bilionária, até o nome um pouquinho grande, né? De início surgiu a tríade do poder. A tríade do poder é como se fosse uma tríade, né? É uma tríade. Embaixo tem o ser, a base é o ser, depois no meio é o fazer e no topo é o ter. Começa pelo... Tem gente que inverte, né? Tem gente que põe o ter ali na base, mas né? Pode ser. Porque, assim, e nessa tríade do método que eu criei, ela está em movimento. Então, e aí um depende do outro. O primeiro ponto que a gente escolhe é o resultado, que é o ter. Por isso que algumas tríades começam pelo ter. Muita gente, né? A minha está no topo porque começa pelo topo da pirâmide, da tríade, o ter. Qual o resultado que eu quero chegar? Vamos falar lá em 2022. Eu tenho que pensar primeiro no resultado. Qual o resultado que eu quero chegar? Financeiro, profissional, familiar, todas as áreas. Quais os resultados principais que eu quero? Se eu quero daqui para o Japão, eu preciso ter por que eu vou fazer no Japão? Qual que é o meu objetivo de ir para o Japão? Primeiro eu tenho que pesquisar as viagens, qual hotel eu vou ficar, o que eu vou fazer no Japão, se eu quero para Dubai, se eu quero no Brasil, eu quero no Rio de Janeiro. Por que eu tenho que ter um projeto? Eu vou de avião, eu vou de carro. Onde eu vou ficar, o que eu vou comer, o que eu vou passear, quantos dias. Então, primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar. E aí é o resultado. Depois, aí já é o começo. Só que só querer ter a meta, ter o objetivo, não resolve. Esse é o começo. Depois vem o ser, que é a base. Talvez o mais importante. Tudo é importante, mas um dos mais importantes talvez é o ser. O ser é onde moram as principais qualidades dentro de nós. É muito fácil olhar os defeitos das pessoas e olhar os nossos defeitos. Mas quando eu vejo algumas qualidades internas que eu tenho e algumas que eu gostaria de desenvolver, o que eu preciso fazer? Potencializar essas qualidades. E se eu foco nas qualidades, provavelmente eu vou ter mais resultado. Aliás, Márcio, uma coisa interessante, as pessoas não elogiam, né, cara? É difícil você ver alguém elogiar o outro. É muito mais fácil você ver alguém criticar o outro, apontar o dedo, dizer, aquela pessoa lá é isso, é aquilo, mas é difícil você ver uma pessoa elogiar a outra. E como que muda para quem elogia também, né? Porque você começa a entrar num ciclo virtuoso de coisas positivas, né? Quando você começa a elogiar, você percebe que você também passa a ser elogiado, enfim. Estou falando besteira? Não, faz totalmente sentido. O nível de energia já melhora. O ambiente fica melhor. Muda totalmente, né? E esse poder, não só do elogio, mas a gente olhar as qualidades dentro de nós e ver nas outras pessoas é que faz a diferença. Quando eu vejo o que é o autoconhecimento? Você olhar para dentro de você fortalecer suas qualidades, olhar para os seus defeitos e não é focar no defeito. Porque tem pessoas que são desorganizadas. Se ela só focar, eu sou desorganizado mesmo, eu sou bagunceiro, e fala isso 24 horas por dia, vai continuar sendo, mas fala assim, eu sou organizado. Isso que ele faz é importante para você, não só pessoalmente, mas profissionalmente, você vai começar a ter uma vida diferente. E você focar nas qualidades. E aí, o que eu percebi? O ano passado caiu algumas fichas para mim, algumas percepções. Eu sempre achei que eu era muito dedicado e muito entusiasta, principalmente entusiasta. E o entusiasmo não é, muitas pessoas, a pessoa confunde com barulho, com motivação, não tem nada a ver com isso. O entusiasmo, ele é você colocar a energia e o foco onde precisa. Você fazer o que tem que ser feito, nem que morra, você vai fazer. Isso é entusiasmo.
E colocar o entusiasmo onde vai gerar resultado. Eu achava que eu sempre na minha vida eu era entusiasta. Que eu percebi em alguns momentos, sim, eu fui muito entusiasta. Outros nem tanto. Outros nem um pouquinho. No ano de 2020, com a pandemia, principalmente no começo da pandemia, e vai tudo, assistindo notícia, ouvindo, e vai, a escola fechada, e como vai ser. Eu me deixei levar pelas notícias, e o que eu percebi? O meu nível de energia caiu. E eu não fui tão produtivo como poderia ser. Baqueou, como a gente fala aqui em Mato Grosso do Sul, deu uma baqueada, e né? Aí eu falei grande, Rogério. Mas aí tudo tem um tempo. Você pode falhar, mas quanto mais tempo você falha e você fica inconsciente e não sabendo do que você pode fazer, você deixa de produzir, deixa de crescer mais. 2021, a parte de 2020, depois de 2021, já foi muito diferente. Porque eu preciso evoluir, eu preciso fazer algo pelo Márcio, pela Influx, pelas pessoas que estão à minha volta, com um propósito maior. E aí começou a tudo mudar, tudo já começou a se transformar, e quando você foca nessa qualidade, e por exemplo, o entusiasmo, o que eu percebi? Dentro do método, o poder da tríade da mente bilionária. Quando você foca, você tem a intenção de dar a direção e falar, eu preciso ter essa qualidade essa semana. Eu tenho alguns objetivos para o ano, para o mês. Quais são os objetivos? São esses. Quais qualidades o Márcio precisa potencializar essa semana? Se for consciente e eu continuar trabalhando essas qualidades, eu vou ter mais força de ter essa qualidade. Se eu não sou carismático, mas se eu começar a sorrir mais, eu olhar para as pessoas. E aí é algo que eu faço nos trabalhos internos como coach ou nos treinamentos, é potencializar o ser numa comunicação de explosão. Isso não dá para explicar, tem que fazer. Então só quando eu faço essa mentoria, eu faço um treinamento específico, a gente consegue potencializar. Aí vem a virada de chave, onde a pessoa consegue elevar o nível de consciência e de atuação, seja no nível de autoconfiança, seja no nível de disciplina, para fazer coisas que ela não faria, ela começar a fazer. Que é o grande problema, eu acho que de muita gente. Né? Aí tem a mudança. E aí o meio ali da pirâmide, da tríade, é o fazer. E o que é o fazer, Rogério? O fazer é você colocar... Andrew Carnegie, o Napoleão Hill foi um grande estudioso, jornalista também, uma pessoa assim, fantástica, né? Escreveu vários livros, um grande best-seller, né? E outro grande mentor que eu vejo assim, que é uma das maiores referências. E o Napoleão Hill fez, o Napoleão Hill jovem, encontrou o Andrew Carnegie, né, que na época era das pessoas mais ricas, era o mais rico do mundo, né, uma das pessoas mais influentes do mundo, e falou assim, não, faça uma pesquisa, entreviste as pessoas que tiveram sucesso, que têm sucesso no mundo inteiro. E assim o Napoleão Hill fez, entrevistando Henry Ford, Thomas Edison, foi conselheiro de presidente dos Estados Unidos, artistas, de várias pessoas renomadas no mundo inteiro. Então foi 500 pessoas que ele entrevistou, das mais ricas e prósperas que tinha no mundo, entrevistou e conheceu a fundo aquelas pessoas. E 20 mil pessoas que tiveram, 25 mil pessoas que foram fracassadas. Então ele não entrevistou só os caras que tinham, foi 500, mas ele entendeu as pessoas que fracassaram e por que fracassaram também. Onde começou o fracasso, né? Onde começou o fracasso e por quê. Então ele entendeu várias coisas e passou nos seus livros, né? O Napoleão Hill, né? Esse conhecimento que ele teve, essa direção que ele teve do Andrew Carnegie, né? Sensacional, né? E essa bagagem, quando isso que eu entendo assim, de você conseguir potencializar o resultado, então um pouco da tríade da mente bilionária é um pouco do trabalho do Andrew Carnegie, do Napoleão Hill, do Tony Robbins, principalmente na comunicação de explosão, né? Talvez 90% o que o Tony Robbins fala nos treinamentos, que fala nos seus livros, né? E quando você potencializa e tem essa virada de chave e trabalha de nível energético acima, você se transforma. Por que muitas pessoas, a gente está no dia 21 de fevereiro hoje, de 2022, o mês e meio, porque mais de mês e meio que começou o ano. Quantas pessoas começaram o ano já com alguns objetivos e já desistiram? Seja um regime, fazer uma academia, fazer uma caminhada que seja, e já desistiram. Por quê? Ela só tinha o desejo. Mas ela não entendeu que qualidade interna ela precisa trabalhar para fazer o que precisa ser feito.
Quando está claro o seu objetivo que você quer chegar, a pessoa que você precisa ser, você potencializar. E aí não é só estudar, não é ler. Aí você precisa de um suporte, de uma mentoria, alguém que vai conseguir fazer você virar chave. E fazer o que precisa ser feito, aí você entende que a sua vida começa a ter mais resultado. E não só financeiro, mas resultado que você quer em todas as áreas da sua vida. Não é à toa que tem crescido tanto essa área, né, Márcio? Os coaches, né, realmente têm conseguido um espaço muito grande, porque as pessoas têm essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, muita gente tem essa dificuldade, né? E até é muito legal quando eu converso com você, porque na minha época a gente falava cai ficha, né? Você é da época do cai ficha também? Quando a gente usava o orelhão, eu botava a ficha ali, as fichas vão caindo, né? E realmente tem muita coisa que faz sentido. Por jovem já não dá para usar essa expressão, o pessoal não vai entender, mas o que é caiu a ficha? Caiu a ficha, né? Aquela coisa de caiu a ficha. Os mais antigos vão saber, eles vão entender o que eu estou dizendo. Então é muito interessante. E é legal a gente ter essa facilidade hoje, né, Márcio, de buscar ajuda. As pessoas estão aí para você está aí, outros, né, treinadores como você estão aí, estão trazendo todo esse conhecimento adquirido ao longo de séculos, de décadas, né? Para facilitar a nossa vida, porque realmente é o que você falou, não pode ficar só no campo das ideias, tem que fazer aquela viradinha de chave para a coisa se tornar uma ação, né? Então isso é muito legal e é por isso que está tanto em crescimento também essa área de treinamento, de coach. É muito legal ter isso em Três Lagoas, tem que te parabenizar por isso também. Mas aí agora então, já partindo para o lance final do nosso bate-papo aqui, porque a gente vai ter muitos outros daqui para frente, e esse também é um grande motivo de felicidade para mim e para o Fefim também, claro. A gente vai falar um pouquinho sobre o Márcio comunicador, né? Porque você também descobriu, imagino, uma grande virtude sua, que é o poder da comunicação. Eu acompanho suas lives, vi inclusive muitas que você fez aí com grandes nomes, inclusive do coach, né? Grandes treinadores, pessoas que já estão nessa fase que a gente almeja tanto, que é depois da virada da chave, né? E eu vejo que você transita muito bem, você conversa muito bem com qualquer tipo de pessoa. E aí surgiu agora o convite para você fazer parte aqui do Papo 67, né? Como host, o Márcio é o novo host aqui do Papo 67 a partir de agora. E a gente fica muito feliz com isso. Vamos sentar aqui com certeza, se Deus quiser, com grandes pessoas, gente que tem histórias muito legais para contar. Como é que foi essa coisa da comunicação? Isso foi uma imposição dessa sua fase nova, né, de coach, ou você já gostava disso? Como é que surgiu isso? Rogério, eu acredito que já tinha, mas alguns momentos na vida fica adormecido. E o que eu percebi com o tempo? Tudo que você não usa ou você não pratica, você acaba o mediano. A gente tem vários talentos, só que se a gente não pratica, o que vai acontecer? Você estacionar ou você baixar o nível. Quanto, por exemplo, o hábito de leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Só que com o tempo, filho pequeno e tudo, não é nem desculpa. Hoje eu continuo, não é tão pequeno o filho, já vai fazer 3 anos, o caçulinha, né? E quando você tem um propósito maior, você dá um jeito. E aí você começa a entender que tudo começa no propósito. Hoje o meu propósito tem a ver com comunicação, tem tudo a ver com comunicação. Como empresário tem a ver com comunicação. O que você quer que seja na vida, você tem que se comunicar bem. Então essa procura por evoluir na comunicação e tá ligado no meu propósito, que é o propósito maior de ajudar pessoas, de me ajudar através desse autoconhecimento, é o que define o que o Márcio é hoje. Então o que eu vejo? Eu vejo, não dá para reclamar, falar o quanto tempo eu perdi, já foi. O que eu tenho que aprender com a experiência daqui para frente? De ser mais assertivo, de fazer o meu dia ser mais produtivo. E eu sei que nem todo dia vai ser da forma que eu quero, mas eu tá preparado para ser o melhor, para me levar o Márcio melhor para cada situação. Seja para os meus filhos, brincando com meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe sendo um filho melhor, com a minha equipe sendo um líder melhor, sendo para os alunos podendo proporcionar ideias, aquilo que possa agregar para todos os alunos, para os coaches, para as pessoas que a gente mentoria, para as pessoas que a gente comunica, para as pessoas que a gente faz live, a gente é tudo uma troca. E quando você tem essa habilidade, você vê que está ligado com o seu propósito. Eu desenvolvi uma frase, né, que fala, até recentemente eu postei no Instagram, que o seu propósito, ele aquece,
clareia e ilumina a sua vida. Então, o propósito é como se fosse o sol, aquecendo, iluminando, dando a direção, clareando a nossa vida. Se meus objetivos não estão ligados com o meu propósito maior, talvez eu não vou ter aquela força para o desejo de fazer mais, de acordar cedo, de cuidar da minha saúde, de ler os livros que eu preciso ler, de buscar conhecer as pessoas que eu preciso conhecer, ou de me relacionar com aquelas pessoas. Por quê? Não está ligado com o meu propósito. Então, o que eu vejo? Isso que a gente vem fazendo, desenvolvendo o grupo do Mastermind MS, que esses empresários, esses amigos, grandes amigos que a gente começou com o Mastermind MS, depois a gente começou aqui em Três Lagoas, né? E essa troca de conhecimento. Agora eles estão montando também o Mastermind lá em Nova Andradina, lá em Dourados também, para fazer presencialmente com o pessoal lá, com os amigos, com os empresários parceiros, né? Para fim de somar força. E quando a gente tem essa entrega de coração, porque não tem assim, qual que é o valor financeiro? Não tem valor financeiro. Mas o valor emocional, de sabedoria, de conhecimento, não tem preço. Que é para a vida inteira. Literalmente uma mudança de vida, né? Mudança de rumo, né? E essa comunicação, Rogério, ele vale para tudo. Assim, quando você potencializa a comunicação, você como jornalista, a experiência que você tem, a bagagem, a elegância que você tem para entrevistar. Eu me sinto honrado, eu falei logo no início do programa, né, fazer parte desse time aqui, tanto você como o Fefim, que são as pessoas fantásticas, né, pessoas e profissionais fantásticos. Obrigado, amigo, que isso, estamos em casa. E aí, quando você aprende a modelar, o Tony Robbins, né, que é um dos mestres da PNL, né, que é a programação neurolinguística, ele fala que a modelagem é você encontrar o melhor nas pessoas, através de mentores, através de pessoas que você se relaciona. E toda pessoa que você for encontrar, não tem pessoa que é perfeita. Ela vai ter pontos que você pode modelar e que você pode aprender essa modelagem, e pontos que você pode discordar, você não concordar, mas você pega o que tem de principal naquela pessoa. Cara, o que eu posso pegar o melhor do Rogério? Por exemplo, como apresentador, a sua elegância, o seu jeito fino de falar, o seu semblante, é muito bacana. Esse carisma que você tem. A gente tem que ser natural, da forma como a gente é. Mas se você pega algumas chaves, alguns conceitos que você consegue melhorar dentro de você, não para copiar, não é cópia. Você entender o que a pessoa faz bem e poder adequar. Eu posso fazer isso também bem. Não sendo você, mas sendo eu, com o meu talento, com o meu carisma, conforme que eu sou, da melhor forma. Faz sentido isso para você, Rogério? Com certeza absoluta. Bom, a gente está falando de treinamento aqui, estamos falando de atividade. Vamos mudar então, já que você vai ser host a partir de agora, a gente vai fazer uma atividade aqui, vamos fazer um treinamento, tá? Você passa então a fazer algumas perguntas para mim, vamos ver como é que você se sai como host. E eu confesso aqui, pessoal, que eu não tenho muita habilidade como entrevistado, não, viu? Eu gosto mais de estar do outro lado, então acho que realmente vai ser um exercício aqui para nós dois. Mas vamos lá então, o que você quer saber de mim? Pode perguntar. Rogério, então uma satisfação enorme. E é muito bacana quando essa conversa, né, essa questão de entrevistado, aqui é um bate-papo, a gente está entre amigos. Mas mesmo se não tivesse, quando você já tem uma energia, uma bacana com as pessoas, aquilo facilita. Eu tenho o microfone, tem as câmeras, mas tá algo natural, tá algo bacana. Por quê? O coração ele está em sintonia. As mentes estão em sintonia. E aí fica muito mais fácil. Muito mais tranquilo, né? Eu gostaria de saber quem é você, Rogério. Quem eu? Ele já começa com uma pergunta filosófica, entendeu? Eu não sei te responder isso, Márcio, pelo amor de Deus. Você já me perguntou isso 2 vezes. Eu não sei te responder, eu sou só um rapaz latino-americano quase sem dinheiro no bolso, entendeu? Eu estou em busca de chegar no nível que você está, de entendimento das coisas. Eu acho que essa é a melhor definição, né, Márcio? Porque a gente aprende todos os dias, e é o que você falou. O fato da gente ter esse relacionamento com as pessoas, da gente estar junto, da gente estar próximo, de você conhecer. O podcast foi uma grande virada de chave para mim. E imagino que para o Fefim também. Porque a gente está perto de pessoas que muitas vezes a gente admira muito, sabe? Você é um cara que a gente admira, você é um cara bem-sucedido, você é um empresário bem-sucedido, você tem uma história de vida legal. Então,
eu digo assim, o podcast, para mim, né, hoje, ele é muito mais do que uma atividade, ele é realmente uma lição. A cada episódio aqui a gente sai abastecido, né? Porque as pessoas trazem experiências de vida, trazem vivências que a gente não teve, mas que nos agregam. Então eu acho que eu sou uma pessoa hoje em busca de oportunidades ainda maiores nesse sentido, né, de conhecimento, né, de autoconhecimento, e eu estou aí tentando ser feliz, né, também nas outras áreas da minha vida, né. Até essa semana aconteceu uma coisa interessante, me perguntaram, poxa, mas por que você não se muda de Três Lagoas, né? Eu já morei em muitos lugares, Márcio, já morei em várias cidades, já tive a oportunidade de ter contato com muita gente. Mas, cara, eu gosto de Três Lagoas por isso. Três Lagoas é uma cidade que, para mim, me deu essa abertura, né? De conversar com você, de conversar com qualquer tipo de pessoa, enfim, para cima e para baixo da gente, né? Porque nós estamos num nível hoje que, graças a Deus, a gente tem essa abertura. Então, eu acho que isso é tão legal, cara, que me faz feliz. Eu acho que eu respondi 40% da sua pergunta. E essa vontade de você, e essa felicidade, como você comentou, ela vem não do objetivo final, mas do caminho. Exato. E a felicidade, as pessoas muitas vezes pensam que a felicidade está já externo, no objetivo. No objetivo, ou de forma externa, ou numa casa que a pessoa Exato. vai comprar, num carro, ou numa viagem de férias. Não. A felicidade está dentro de você. As coisas externas são as coisas externas. O que acontece é 90%. Eu já ouvi dizer que o que acontece é 90% e os 10% é a maneira como você reage às outras situações. E a felicidade, quando você está... O que eu entendo? Está claro para você que você está em estado de presença. Você está contemplando o melhor do seu dia. O passado, dizem os sábios, né? Que o passado já foi. O futuro, ele está por vir, é algo incerto, a gente não sabe o dia de amanhã. O futuro a Deus pertence, O futuro a Deus pertence. E o grande presente é o hoje. Esse presente que a gente recebe todos os dias, e não é só pensar no dia completo, é a cada momento do nosso dia, a cada segundo, a cada minuto. Se a gente for contemplativo, se a gente olhar para o nosso interno, para as coisas positivas que a gente tem dentro da gente, e a gente apreciar cada oportunidade, seja do despertar, seja tomando um cafezinho, seja brincando com o seu animal de estimação, cuidando do seu filho com carinho, com amor, nas pequenas coisas. As coisas externas contribuem para a gente ter mais alegria, o dinheiro, isso é importante, a gente não pode ser hipócrita aqui, facilita, a gente tem a facilidade. Porém, o interno é que diz, então tem pesquisas que foram feitas, algumas cidades lá do interior do Piauí, e a pessoa, ela é extremamente feliz, o nível de felicidade de algumas pessoas, e morando de forma muito simples. Muito humildes, né? Muito humilde, mas você vê o coração dela tá alegre. Então, às vezes, a pessoa pode morar numa casa de milhões e está internamente satisfeita. Tem o Dale Carnegie, ele costuma dizer, né, que duas pessoas ela pode estar em duas situações de praticamente a mesma identidade, namorando na mesma casa, tendo mesmo as coisas externas. Porém, uma pode estar extremamente feliz e a outra extremamente triste. Depende do estado de cada uma, né? Do estado interno de cada um. Então, isso é felicidade. Algo que eu preciso saber de você, Rogério, o que você pensa, como você vê Três Lagoas daqui 5 anos? Não vou nem falar 10 anos, mas daqui 5 anos, o que você enxerga? Pela sua experiência, a gente tem várias notícias agora recentemente muito positivas, muito boas, né, muito boas para Três Lagoas, para o Mato Grosso e para o Brasil, né? Principalmente com a venda agora do FN3 e com a reativação, né, da fábrica, né? E você pode falar um pouquinho com a sua experiência, né, jornalística, que você acompanhou, você foi repórter, muito tempo você acompanhou tudo que aconteceu no setor da indústria, né, que move muito a economia aqui da região, né? Você pode falar como que você enxerga Três Lagoas daqui 5 anos? Consigo. Ô Márcio, eu cheguei aqui em Três Lagoas no final de 2015. Nós estamos em 2022, então faz pouquíssimo tempo. E eu já vivi uma revolução aqui, cara. Nesse pouco tempo que eu tô aqui, eu vejo a cidade
absolutamente diferente de quando eu cheguei. Isso assim eu falo mesmo para todo mundo que pergunta, né? Tenho muitos parentes, muitos primos, muitos amigos que perguntam, né? Isso. Então assim, eu já vi essa transformação acontecer nesse pouco espaço de tempo que eu estou aqui. Se você perguntar para alguém que vive em Três Lagoas há 15, 20 anos, essa experiência é mais fantástica ainda. Porque realmente... Sabe aquela cena de filme que você vê, por exemplo, aquele rápido, né? Como chama aquilo que usa no efeito de você usar rápido, o fast, né? Geralmente acho que é fast que fala, né, Fefim? É quando você usa um recurso da edição, que você coloca a câmera e ela fica parada, e aí você deixa por um bom tempo, que você vê, por exemplo, o sol indo, subindo rápido, uma fábrica erguendo. A visão que eu tenho de Três Lagoas é essa, do tempo que eu tô aqui. Você imagina de mais tempo, né? Então, assim, eu fico extremamente satisfeito de estar participando desse momento de Três Lagoas, né? Não é à toa que eu tô aqui, não é à toa que a gente montou esse podcast, não é à toa que a gente está conhecendo as pessoas que estamos conhecendo. Eu acredito muito no potencial na Três Lagoas que ainda está por vir. E até aproveitando, eu faço parte hoje da Aliança de Entidades, né? Que é um grupo de grandes pessoas, né? Que representam as maiores entidades de Três Lagoas, né? Associação Comercial e Industrial, a Abrazel, a AGE, a PTL, que é pesca, o próprio Sindicato Rural, né? A Integra Costa Leste também, agora por último, que são pessoas visionárias, Márcio. São pessoas que vislumbram uma Três Lagoas incrível, uma Três Lagoas sensacional. E até aproveitando, a gente tem uma viagem marcada essa semana, né? Esse episódio está entrando na terça-feira. Amanhã, quarta-feira, nós estamos indo para Maringá, que a gente vai trazer para Três Lagoas uma experiência que começou na década de 90. Você imagina que em 1990, né? Tem gente que não era nem nascido, tem muita gente que está assistindo a gente que não era nem nascido nessa época. Eles já imaginavam a Três Lagoas de 2020, a Maringá de 2020, e já imaginavam a Maringá de 2030, 2035. Então, eles realmente fizeram estudos, fizeram uma série de adequações, né, em Maringá, que transformaram o município como um dos melhores municípios do país e do mundo. Então, assim, é extremamente... eu fico extremamente feliz mesmo de estar em Três Lagoas nesse período, nessa época, para poder participar dessa transformação. E eu vejo Três Lagoas linda, cara. Eu vejo Três Lagoas linda daqui a 5, 10 anos, mais do que ela já é. Isso é muito legal. Que bacana, Rogério. E essas oportunidades que a vida dá, como para você tá fazendo parte da Aliança, né? Uma instituição aí que está agregando melhor assim, com as principais instituições, né? Com muito orgulho. Aqui de Três Lagoas. E porque você aproveitou a oportunidade. Você está preparado, você faz o melhor que você pode, está claro o seu propósito, faz o melhor. E quando a gente entrega o nosso melhor, é que nem o sol. Ele não precisa falar, olha para mim que eu estou brilhando, que eu estou aqui para mandar luz e calor. Ele está lá. E esse trabalho que você faz é fantástico, de levar informação, de agregar valor. E isso tem muita minha admiração, né? E com certeza tem muitas pessoas que te admiram, né? E querem fazer parte aí desses projetos e ajudar nesses projetos, né? E quando está claro para nós o nosso propósito, você pensa em auxiliar, fica muito mais fácil. Toda essa experiência que você teve como repórter jornalístico, toda essa experiência com mídia, com todo o seu trabalho profissional, teve algum momento que você pensou em desistir, Rogério? Algum momento da sua vida, falando, eu vou desistir, vou mudar de cidade, de país, de o que seja, mas eu vou abandonar o que você queria, o seu projeto? Não só teve como aconteceu, eu desisti, né? Desisti, pelo menos em duas ocasiões assim mais claras na minha mente, eu desisti literalmente do meu propósito de ser jornalista. Porque, na verdade, Márcio, o jornalismo, para mim, está na veia, né? Minha mãe conta que com 7 anos eu entrevistava meus vizinhos. Pra você ter uma ideia, né? A gente tinha ali
enfim, morávamos em uma região lá e eu saía entrevistando todo mundo e a gente brinca com isso até hoje porque eu tinha já um caderninho de pauta que eu escrevia as perguntas, com 8, 10 anos eu já brincava de entrevistar e com 12 anos eu já tinha um programa de entrevista, então você imagina, aquilo parece que nasce realmente com a gente, né? E eu empreendi uma época da minha vida, eu larguei o jornalismo para montar um café, que é uma das minhas grandes paixões também, é café, né? Eu sou apaixonado mesmo, gosto da bebida, estudo na medida do possível aquilo que eu posso, né, para entender um pouco melhor sobre isso. Tenho uma ligação muito forte da minha família, boa parte dos meus parentes, dos meus tios, meus avós trabalharam com café, então tem também uma coisa familiar. Mas eu montei um café em Marília, interior de São Paulo, e fiquei mais ou menos uns 2 anos entre montagem e trabalho efetivamente, né? Fiquei mais ou menos uns 2 anos ali no café em Marília. Mas eu fazia jornalismo o tempo todo, cara. Eu era empresário, eu trabalhava, eu tinha meus funcionários, a gente tinha toda uma estrutura, mas eu não fazia... Eu não estava de corpo e alma. A minha alma estava no jornalismo. Eu me via fazendo postagem no Facebook, eu ajudava colegas que eu morei naquela região, né? Trabalhei na TV em Bauru, trabalhei muito tempo, eu tinha muitos colegas na região ali. Então eu estava sempre em contato com os meus amigos também pelo Facebook, para passar pauta, entendeu? E aí eu falei, poxa, eu estou me enganando, né? Não era... E aí aconteceu uma coisa interessante, Márcio, eu recebi uma proposta nessa época para trabalhar na TV Morena, em Campo Grande. E aí acendeu uma luz vermelha gigante, assim, porque... Eu falei, poxa vida, era um divisor de águas, né? E aí me ligaram, eu tinha mandado um currículo já, né, anteriormente, e aí me ligaram da TV Morena para eu fazer um teste em Campo Grande. Eu teria que assumir uma vaga lá, e aí foi realmente, o caminho fez assim, né? Eu precisei tomar a minha decisão. E aí eu nem pensei 2 vezes, eu deixei tudo lá, fui para Campo Grande, fiz o teste, mas não passei. Não passei em todas as etapas, né? Mas aquilo me fez ter certeza de que eu não conseguiria largar o jornalismo. De jeito nenhum, tanto que pouco tempo depois eu já estava em Três Lagoas trabalhando com jornalismo, graças a Deus. E que bacana, Rogério, e fantástico. E essa mudança, naquele dia que você teve certeza, eu tenho que voltar a trabalhar, a fazer o que eu gosto, porque eu tenho talento. O que passou na sua cabeça naquele momento que você decidiu? É isso que eu quero. Eu acho que principalmente o que você falou, o que a gente conversou há pouco, é uma coisa que eu faço que não é um trabalho, não é um cargo, não é um fardo, né? O jornalismo para mim é uma missão. Então isso aqui, a gente está fora de expediente, nós estamos aqui à noite, né? Isso aqui é um projeto pessoal nosso, né? A gente não está ganhando dinheiro com isso ainda, mas se Deus quiser vamos ganhar. Olha os piques aí, hein, galera, vamos ajudar nós aí. Mas, Márcio, isso aqui é uma missão, cara. O jornalismo é uma missão, conhecer pessoas, contar boas histórias. Eu acho que essa é a essência do repórter, né? E modéstia à parte, Márcio, eu acredito que eu tenha sido um bom repórter, porque eu fiz coisas e eu escrevi histórias e contei histórias, né, Márcio? Principalmente na televisão, que são lembradas até hoje. Pessoas falam comigo, relembram as histórias, eu me lembro de pautas que eu fiz, então eu acredito que um jornalista, ele nasceu para contar boas histórias, e disso, graças a Deus, assim, eu me orgulho. Eu tenho boas histórias contadas aí no passado. Fantástico. E agora eu quero continuar contando as histórias, só que de um jeito diferente. Mas que bacana, e essas experiências, essas histórias fazem uma conexão com as pessoas, essa conexão que você cria e que você leva através da informação, da comunicação, faz com que a pessoa consiga ver coisas que ela não consiga ver, muitas vezes dentro dela. Você foi um dos grandes influenciadores para mim começar a escrever o livro. Eu já tinha ideia de escrever o livro, mas uma grande parte do livro que eu comecei a escrever, já tinha começado há algum tempo, mas começava, parava mas andava devagar. Quando a gente fez uma live, você me entrevistou, né, uma live pelo Instagram, acho que foi 2020. Eu tinha um projeto de lives no meu Instagram, eu entrevistei vários amigos, né, várias pessoas que eu conheci, e você foi uma delas. Aliás, foi muito legal nessa live. E aquele dia, tanta coisa que passou, contando um pouquinho da história, como que
E foi muito bacana, porque quando eu cheguei em casa à noite, eu até estava na escola, né, na Influx, né, e eu cheguei em casa, já 9 e pouco da noite, daí tomei banho, depois do tempo, as crianças foram dormir, e aí eu, 220, eu comecei a escrever. Escrevi um monte de páginas, e uma das palavras que eu lembro foi coragem. E passou não só a minha história, mas várias histórias não só de personalidades, de pessoas que a gente vem modelando, né, vem estudando, vem conhecendo, mas de pessoas comuns como empresários. Depois de algum tempo eu comecei a fazer as lives também. De algum tempo eu comecei a fazer as lives, até ligado na parte de turismo, né, que eu sempre fui apaixonado por parte de viagens, também de empreendedorismo, né. E por mais que eu gostava, mas eu percebi que depois não era o meu foco principal. Era legal o projeto, tudo, mas não tinha aquele feeling depois onde eu falei, não, eu preciso voltar para o desenvolvimento de pessoas. E aí começou o estudo, os preparos mais já em alto nível, né? Junto com o livro também, né? E eu comecei, além das lives, a entrevistar pessoas, a conversar com algumas pessoas e entrevistar e colocando, né? Estou fazendo, hoje eu faço isso com as lives, né? Algumas pessoas eu faço pessoalmente, às vezes não tem condição de fazer a live, eu faço e começo a escrever e entender essas pessoas, a história de sucesso. E não só as pessoas que chegaram ao topo, mas as pessoas que estão caminhando, que têm uma história bacana, uma história legal, que a gente pode aprender. E aí é um aprendizado muito, muito grande, que serve tanto para mim, como para você, quando a gente está entrevistando uma pessoa, de você tá aprendendo com aquela pessoa, também como a pessoa também está aprendendo com a gente. Como eu aprendi aquele dia com você, não só no sentido de conhecimento, mas algumas coisas internas que mexeu dentro de mim, de ter lembrado algumas situações do passado, de coisas que eu fiz no passado e de tantas coisas que eu posso fazer para a minha vida. Então, quando a gente consegue encaixar uma boa pergunta, ou consegue identificar e fazer que a pessoa relembre de momentos específicos, faz com que existe uma transformação da pessoa que a gente está entrevistando e também de você, que você já não é mais aquelas pessoas. Então o Márcio, 2 anos atrás, é uma pessoa totalmente diferente. O Márcio, de 1 mês atrás, de semana passada, já não é o mesmo Márcio. Da mesma forma o Rogério, e de cada pessoa que está nos assistindo aqui. É verdade. Então, a cada dia a gente está se transformando. Tanto o nosso corpo está mudando constantemente, a cada 11 meses o nosso corpo é regenerado totalmente. As células da nossa pele, uma vez por mês já está totalmente, ela já substitui, ela já troca. E a nossa mente, se a gente não coloca, se a gente não conversa com pessoas que têm coisas a acrescentar, se a gente não busca através de livros, de treinamentos, de curso, qual que é a tendência? A gente que cada vez mais, em vez de evoluir, a gente evoluir. E isso é muito sério, né, Márcio? E esse é o cuidado que tem que ter. O que eu percebi? Se eu não continuar evoluindo através de criar bons hábitos, como da leitura, como da buscar uma melhor alimentação, de cuidar de você mesmo, o que vai acontecer? Infelizmente, o resultado que a gente espera talvez vai ser bem menor. E eu vou conseguir aproveitar a vida da melhor maneira. O adoecimento, tanto físico quanto mental, porque a gente tem um adoecimento psicológico, né? Mas, poxa, eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso de você, porque eu também me orgulho de ter sido um dos primeiros jornalistas a te entrevistar quando você chegou em Três Lagoas. E eu lembro disso, cara. Eu lembro exatamente da data, eu lembro que você tinha recém-montado a escola, você participou logo na primeira semana. Você participou do meu programa de rádio, sim, né? Foi a primeira vez, depois teve outras vezes, a gente esteve lá com o Leonardo. Exato, O Márcio, o programa de rádio também me fez ter muita certeza do podcast. Todos os dias, praticamente, eu entrevistava pessoas no meu programa de rádio que me inspiravam, gente muito boa, lógico, ligadas à administração, gente ligada à prefeitura, secretários, diretores, né? Muitas vezes as pautas eram essas, porque era um programa hard news, né? Eu tinha que trazer as notícias do dia, as notícias da semana, mas aquilo me inspirava demais, cara, porque todo dia tinha uma história para contar, por mais que fosse falar de um problema que a cidade estivesse enfrentando, ou por mais que fosse algum desafio, né, de alguma pessoa que estivesse representando alguma secretaria ou alguma diretoria municipal, aquilo me inspirava porque eram pessoas, né, e é gostoso quando você ouve pessoas, né, a gente se assemelha. Uma vez eu li isso e é muito interessante. O ser humano, ele precisa disso, desse contato, porque a gente tá construindo juntos, né, uma história. Você está construindo a sua, eu estou construindo a minha, o Fefinha dele, quem está nos ouvindo aí está construindo as histórias. Mas o que é legal é que quando você às vezes troca essas experiências,
esse fardo ou esse caminho fica mais tranquilo, mais leve, né? Isso é muito legal. Então eu acho que o programa de rádio também me inspirou muito e eu tenho esse orgulho de ter sido um dos primeiros a te entrevistar na época. Foi muito legal. Que bacana, satisfação, Rogério. E tem muita coisa boa, né? E cada pessoa que Muita a gente coisa conhece, cada oportunidade, eu vejo tudo como uma grande oportunidade. Sim. E aí, se mentalmente você está preparado para... Não é só conhecer a pessoa, é conhecer a pessoa e aprender com ela, levar um pouquinho dela. E isso que a gente vem fazendo já há algum tempo. Né? E aí a gente ter essa humildade de saber que a gente não é melhor que ninguém. A gente não está acima nem abaixo. Cada pessoa ela é única. Cada pessoa ela é especial e todo mundo, de forma geral, ela é igual. Ela pode ter o mais alto cargo, pode ser o presidente da República, presidente do Banco Central, que seja, juiz de direito, ou um auxiliar de limpeza, um zelador, um gari. Nada, o que define a pessoa é o que ela é. E quando você conhece pessoas que são... E eu conheci várias pessoas que têm uma sabedoria enorme. Às vezes a pessoa não sabe nem ler nem escrever, Rogério. Mas ela tem conteúdo. Tem uma história linda, né? Ela tem uma história linda para poder nos ensinar. Aí a humildade de saber que quanto mais o Sócrates, que é um dos grandes mentores também que eu estudo e venho desde de adolescente, já gostava, você falou de filosofia, né? Perguntou sobre filosofia. Eu já gostava muito de Sócrates, né? E um dos grandes filósofos, né? E ele falava que a humildade dele era tanta e quanto mais ele buscava conhecimento, ele sabia que menos ele sabia. Tanto que a frase dele, a chave é só sei que nada sei. Só sei que nada sei, né? A gente ouvia isso na faculdade o tempo todo. E eu acho que essa coisa que você falou da humildade, né, Márcio? Porque a gente está aqui para crescer juntos, né? Eu acho que a humanidade tem que entender isso. E aí, quando você se coloca numa posição de superioridade em relação ao seu semelhante, muitas vezes você erra. Muitas vezes você vai quebrar a cara, porque se você não tiver essa humildade de entender que a gente está aqui para crescer, para se desenvolver da mesma forma, né, no mesmo tempo, muitas vezes você destoa muito e aí você acaba sofrendo, né? Isso que é legal também. Mas é isso, eu respondi as suas perguntas? Fantástico, Rogério. Gratidão aí pelo aprendizado, pelo conhecimento, né, pela experiência de vida que você vem. Que isso, tamo junto. Vem nos passando, então... Vai ser uma troca muito boa, porque você vai vir com uma visão, né, Márcio, de mundo que eu não tenho muito, né, que é essa coisa do treinamento, né, do alto nível, né. Eu tô num nível ali um pouco mais baixo ali, estamos ascendendo, né, aos pouquinhos a gente chega lá, mas vai ser uma honra, vai ser muito legal. E assim, já, Márcio, aproveitando, né, que a gente já está realmente entrando no finalmente, eu acho que é importante a gente dizer para quem está nos ouvindo, né, para quem está nos assistindo também, que o Papo 67 é um local de bons papos, independentemente do assunto. Então aqui nós vamos ter todo tipo de pessoa, e isso que eu acho que é o que mais me alegra, cara. A gente vai conversar com todo tipo de gente para contar boas histórias, gente que já passou por situações bacanas, gente que já passou por situações não tão bacanas, gente que vai agregar aqui com conhecimento. Já temos aí vários episódios, né? O pessoal que nos acompanha já sabe disso, né? Nosso canal no YouTube, importante a gente frisar que os vídeos estão sempre sendo postados lá, é só você colocar Papo 67 que você vai conseguir acompanhar todos os episódios, inclusive os cortes, né, dos episódios, mas fique atento à nossa agenda, porque vai ser muito legal. Março a gente já vai começar com pessoas muito legais em março, então não percam, porque realmente agora em novo espaço, né? E agora mais do que nunca podendo contar com a sua presença também como host aqui, vai ser uma honra. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcelo Fifinha, a todos os ouvintes, os youtubers. Como que define, Rogério, a parte dos... Quem assiste YouTube, são ouvintes, né? Eu acho que espectadores, né? Espectadores, ouvintes, porque na verdade a grande maravilha, né, do Papo 67, dos podcasts, na verdade, de um modo geral, é que você pode ouvir e você pode ver, né? Então a gente está em todas as plataformas de áudio, no Spotify, todas as plataformas de áudio, mas também estamos no YouTube. Então você consegue nos assistir aí por meio das lentes aí do nosso amigo Marcelo Fefin, né, que está aqui com a gente também nos bastidores, mas que está tão presente com a gente nesse projeto. E ó, Márcio, já vamos fazer um spoiler? Vamos dar um spoiler?
A gente tem aí, pessoal, já para quem nos acompanha, o Papo de Vinho, né, que é um quadro fixo aqui do Papo 67. Aguardem grandes novidades aí. Já fizemos um Papo de Vinho, já temos um outro marcado aí para março, que vai ser muito legal, com uma representante de uma grande vinícola. Mandar um grande abraço aí para a Sil, para o Elinho, que são os nossos parceiros aí nesse projeto. Mas a gente vai ter, Márcio, agora uma outra vertente do Papo 67, que eu acho que é muito legal também. E eu já vou dar o spoiler, hein? Em primeira mão aqui nesse episódio com você. A gente vai ter o Papo 67 Agro. Então, acompanhem os próximos episódios aí, porque vai estar muito legal. A gente tem grandes entrevistados, vivemos numa região extremamente agrícola, né? Agropecuária. É a capital mundial da celulose, né? Já foi uma das capitais mundiais aí, nacionais também de pecuária, e a gente vai trazer grandes nomes aqui para o Papo 67. Então é um quadro fixo. Além do vinho, a gente vai ter o agro. E além disso, a gente vai ter pessoas como o Márcio, né? Pessoas como você, que vão agregar com outros conhecimentos também, empresários, gente jovem, gente bacana, gente que tem histórias interessantes para ouvir aqui. Não percam os próximos episódios, porque vai valer a pena. Beleza, pessoal. Forte abraço. Valeu. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal aí do YouTube para você não perder os próximos episódios. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. Manda uma sugestão lá também do que vocês gostariam de ver, né? Pessoas que vocês queriam que a gente entrevistasse aqui, porque na medida do possível a gente vai trazer aqui para os nossos papos, né? Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado, Jair.